Mutano se tornou um dos personagens mais famosos aqui no Brasil graças à animação dos Jovens Titãs no início dos anos 2000. De lá pra cá, o personagem ainda fez diversas aparições, como por exemplo, nas animações ali do universo compartilhado da DC, né, Liga da Justiça e tal, e também no live action dos Jovens Titãs. Em todas as mídias que ele apareceu, ele conseguiu demonstrar um leque vasto de transformações. As cartas na manga do personagem ali são os animais pré-históricos, como os mamutes e os dinossauros no geral. Porém, nas séries, filmes e animações, ele nunca atingiu nenhuma parcela do potencial que o Mutano, cara, possui nos quadrinhos. Nas HQs já ficou estabelecido há uns bons anos aí de que o Mutano tem uma ligação com o vermelho, uma força primordial, cara, uma força cósmica que abrange quase todo tipo de vida no universo da DC. Eu tenho um vídeo onde eu explico todas essas forças fundamentais, vou deixar no card aqui em cima, depois você assiste lá. Mas bem, graças a essa ligação com o vermelho, o Mutano consegue muito mais do que se transformar em alguns animais. É como se ele tivesse uma ligação com a própria existência. Ele pode se transformar em qualquer animal que ele já tenha visto, mesmo que ele tenha visto só pela televisão ou por páginas dos livros ou quadrinhos. Ele consegue se transformar. Em alguns universos alternativos, o Mutano já foi capaz de se transformar em até mesmo seres mitológicos, cara, que só existiam em mitos, como por exemplo, em dragões. E o Mutano da Terra principal também já conseguiu se transformar em uma fênix, mais um ser mitológico. E essas transformações nem são as suas mais poderosas, aonde ele pode também se transformar em um deus gorila gigante que rivaliza com as forças e resistências dos kryptonianos, cara, de um Superman, por exemplo. Inclusive, ele consegue bater de frente com personagens como o Mongul, Garfield Logan, que é o nome do Mutano. Tem também transformações muito poderosas e bem desconhecidas, por virem de quadrinhos bem mais antigos, então muitas pessoas não conhecem. O Mutano já se transformou, cara, em uma versão híbrida de um homem em um rato, ficando gigante no processo e dando sufoco até mesmo pra Estelar, que é muito poderosa. Mutano também já se transformou em um kaiju gigante para lutar contra o vilão Titanos, né? E o seu verdadeiro potencial foi desbloqueado ao conhecer a sua versão do futuro, o Mutano do futuro. Em uma aventura onde os Titãs conhecem as suas versões alternativas do futuro, o Mutano, cara, conhece uma versão sua que se desprendeu da sua humanidade e usava os seus poderes ao máximo, além também das suas transformações serem bem mais poderosas fisicamente. Ele também podia, cara, se dividir e se transformar em mais de um ser de uma vez só. Então, por exemplo, ele podia se transformar em uma alcateia de lobos. O Mutano tradicional sempre foi capaz de se transformar também em alienígenas e quimeras, mas se dividir em vários seres sempre foi algo mais complicado e raro do Mutano tradicional, original, conseguir fazer. Mas sim, é claro que ele também consegue fazer, como foi visto, né, por exemplo, ele durante uma missão ali com a Ravenna e o monstro do pântano. Nessa ocasião, o Mutano não só conseguiu se dividir em vários insetos ao mesmo tempo, como também esses insetos se transformaram em outros animais, e todos com a sua consciência. Ele comandava todos, sozinho ele tomou conta de todo aquele ecossistema. Mas há aquele velho ditado dos quadrinhos, né, um feito nos quadrinhos só é o mais poderoso até a chegada do próximo, e esse dia chegou, meus amigos. No quadrinho mais recente, lançado ali dos Jovens Titãs, mais especificamente Titãs Mundo Selvagem, né, em tradução livre, o grupo precisa enfrentar uma ameaça planetária, e o Mutano é a sua única esperança. Enquanto assistiam televisão ali, eles se deram conta de uma ameaça vinda dos céus, quando a Estelar reparou que o apresentador estava se comunicando na língua nativa do seu povo, o povo do planeta da Estelar. Afinal, ela é alienígena, pra quem não sabe, né? A equipe prontamente se divide para lidar com tudo o que estava acontecendo, né? Com o Asa Noturna, Ravenna, Cyborg e a Dona Troy, né, de um lado, e o restante do grupo dos Jovens Titãs do outro lado. Esses heróis foram atender um chamado de ajuda em um outro planeta, um planeta que apenas a Estelar reconhecia, né, por ser uma prisão, a prisão de um deus. Estelar rapidamente ordena que todos se retirem, dizendo que a equipe não poderia lutar contra aquilo, era uma ameaça muito grande, né? A Estelar chamou de Necrostar, que era um conquistador, cara, era muito poderoso. Após passar nos registros do planeta Tamaran, Estelar explica ao grupo que ele não poderia ser controlado e nem mesmo morto, cara, e que metade dos Tamaranianos, né, da raça da Estelar, perderam suas vidas milênios atrás na luta contra esse monstro. Eles não foram capazes de derrotá-lo, mas o Starro foi capaz, aquela estrela gigante do mar. Starro que também faz parte da mesma raça, porém parece ser de uma subespécie diferente. Claramente a Necrostar, né, que estava vindo para a Terra, era maior, ainda mais poderosa e mais desenvolvida que o Starro, o vilão já conhecido da DC. E aí foi dito que a luta entre os dois, o Starro, né, e o Conquistador, deixou o Conquistador tão
tão enfraquecido que o povo da Estelar foi aí capaz de aprisioná-lo nas profundezas de um planeta até aquele momento. A Liga até mesmo pensou em encontrar o Starro e colocar os dois para batalhar novamente, mas o Mutano tinha uma ideia um pouquinho melhor. Após a Necrostar conquistadora chegar na Terra e começar a controlar os habitantes, a Liga da Justiça partiu pra cima, com tudo ali, cara, visando ganhar tempo para o Mutano colocar o seu plano em ação. O plano do Mutano consistia em primeiro se transformar em uma baleia para aumentar as suas capacidades cerebrais, e logo após isso, ele mesmo se transformou na sua própria versão do vilão Starro. É claro que não foi um processo assim simples, precisou de tempo, cara, e o Mutano quase que se autodestruiu nesse meio do caminho, mas no fim das contas funcionou. A situação começou a ficar um pouco mais crítica quando alguns heróis, como o Shazam, por exemplo, passaram a ser controlados pela Necrostar, esse grande vilão. Felizmente o Garfield Logan já havia terminado a sua transformação e usou do poder de se dividir em pequenas estrelas para tirar o controle do Necrostar das pessoas e dos heróis que ele havia dominado. Uma luta entre os dois gigantesca começou, e mesmo com o Mutano sendo bem inferior em tamanho, ele estava colocando o jogo de volta para o lado dos heróis. O Mutano, com todas as transformações que ele já teve, já se transformou em uma versão do Godzilla, em seres mitológicos, estava impressionado com o tamanho poder que ele nesse momento tinha, com quantas mentes ele estava ligado, e como o cérebro dele agora era do tamanho de um continente. Após segurar tempo o suficiente, o Cyborg foi então capaz de abrir um tubo de explosão para o local mais gelado conhecido do universo, aonde a Necrostar voltaria a ficar inerte e presa, selada para sempre. Mas a verdadeira ameaça ali não era o Conquistador, mas sim um outro vilão, chamado de Dr. Hater. Em tradução seria Dr. Ódio, mas quando esse quadrinho vir pro Brasil, com certeza terá outro nome. Logo ao aparecer, ele já deixa o Cyborg nocauteado, se aproveitando que o Mutano se distraiu ao perder um dos seus tentáculos no portal, criado pelo seu amigo. Ao que tudo indica, ele é um poderoso telepata que serve a Amanda Waller. É poderoso ao ponto de barrar os poderes da Ravena e controlar completamente o Mutano, cara. O maluco é sinistro. Isso porque o Mutano estava utilizando o corpo do Starro, uma das mentes mais poderosas do universo da DC, e esse vilão conseguiu controlar o Mutano. Como todo mundo, Ravena percebe que não consegue mais sentir o Mutano e todos ficam em desespero, principalmente quando as estrelas do Mutano começam a cair do céu, e o próprio começa então a tomar conta das mentes das pessoas, como o Starro fazia. A maior arma que a Liga da Justiça tinha agora é a maior ameaça, muito maior do que era o Conquistador anterior, e fica muito pior ainda, cara, já que o Mutano não só tomou conta do corpo das pessoas, ele deu parte de si para essas pessoas no último quadro, na última página dos quadrinhos, onde a gente vê que várias pessoas que foram controladas pelo Mutano, junto do Adão Negro, sendo transformados em híbridos de humanos e animais. Então sim, além do Mutano estar controlando essas pessoas, agora essas pessoas também têm o poder de se conectar com o vermelho e de se transformar em animais. O próprio Adão Negro se transformou no que parece ser um leão ou um primata, cara. Eu apostaria no leão, enquanto os demais ali à sua volta também se transformam. Isso então torna o Mutano um dos seres mais poderosos de toda a DC, uma ameaça planetária muito maior do que o Starro ou a Necrostar, que apareceu anteriormente. Isso porque ele não só domina as pessoas, como também aumenta os seus poderes, dá mais poderes para elas, e ainda mantém também os poderes que aquele ser já possui, como parece ser com o caso do Adão Negro. Se ele colocar as mãos ou os tentáculos na mente do Superman, do Shazam, do Capitão Átomo, cara, ou outros pesos pesados, seria praticamente o fim dos heróis e da Terra. É até assustador pensar como seria um mundo onde o Mutano se transformaria, cara, se transformasse em um vilão. O que ele poderia fazer? Estamos tendo agora um gostinho de como seria isso, mas por enquanto só resta aguardar como essa nova ameaça vai se desenvolver. Isso porque o quadrinho lançou tem poucos dias, e só conta com um único capítulo, mas cara, eu vou voltar aqui obviamente em mais vídeos, trazer atualizações sobre o desenrolar dessa história, de tudo que tá acontecendo. Lembrando que eu já trouxe um vídeo aqui dos poderes, dos feitos também do Mutano, muitos vídeos sobre o Mutano, então se você quiser conferir esses vídeos sobre ele, entra no canal, se inscreve, deixa o like aqui também, digita lá na aba de pesquisa Mutano Espaço Nerd, alguma coisa assim, vai aparecer vários vídeos do Mutano pra vocês. Te espero aqui no próximo vídeo amanhã, valeu!